9224 1220. Bom, e a queda do avião que matou o advogado Márcio Lousada Carpena e também o piloto Gustavo Medeiros pode ter sido provocada numa falha na manutenção que terminou horas antes do voo, hein? Especialistas destacam a habilidade do piloto que conseguiu alinhar o avião com a avenida, escapando de prédios ou dos prédios que ficavam em volta. A reportagem é do Felipe Peixoto. A queda ocorreu minutos após a decolagem. O avião chegou à altitude de quase 800 metros e começou a cair. Uma câmera dentro do ônibus atingido mostra que ele balança no momento da queda do avião e os passageiros gritam. Levamos este especialista ao local da queda, a Avenida Marquês de São Vicente. Aparentemente teve uma curva do avião um pouco antes da queda, tipo 2 segundos antes. Isso poderia ter sido uma tentativa dele de se desviar da quantidade de edifícios que estaria à esquerda dele. Este outro especialista também analisou as imagens. As chances são muito pequenas, mas é tarefa do piloto tentar, até o último segundo, fazer um pouso e salvar vidas. Nesse sentido, o piloto conseguiu reduzir o número de fatalidades porque ele se desviou de veículos o tanto quanto foi possível. A remoção dos destroços encerrou no meio da tarde, logo a avenida foi liberada. Os aviões de pequeno porte não têm caixa preta, um dispositivo dos aviões grandes comerciais que registra tudo o que acontece durante o voo. Então os peritos, para tentar identificar a causa do acidente, precisam analisar outros elementos, como o que sobrou do avião, as marcas do impacto e o histórico de manutenção. O avião era um King Air F-90, fabricado em 1981 e com capacidade para 8 pessoas. Este documento da ANAC mostra que a aeronave, prefixo PSFEM, foi comprada em dezembro por uma empresa do advogado Marcelo Carpena, que morreu no acidente. O registro aponta que o certificado de verificação de aeronavegabilidade estava dentro da validade com situação normal, ou seja, as manutenções obrigatórias estavam em dia. Porém, fontes consultadas pelo Jornal da Band apontam que o avião estava há pelo menos uma semana em manutenção na oficina mecânica da empresa Marte Updates, que tem um hangar dentro do aeroporto Campo de Marte. A aeronave estava com um problema no motor. Entramos em contato com a empresa, mas eles se recusaram a falar. Nós não temos nenhuma informação para passar no momento. Em teoria, não era para acontecer por causa de uma manutenção, muito pelo contrário. Depois de manutenida, a aeronave está pronta para voo e nas melhores condições possíveis. Mas se houve uma falha durante a manutenção ou nos protocolos requeridos para você devolver a aeronave para voo, isso precisa ser investigado para saber se realmente aconteceu. Bom, um fato que pode, digamos, atrasar, não digo complicar, mas atrasar, né, o resultado do trabalho dos técnicos do CENIPA. O CENIPA é o órgão da aeronáutica que trata de investigações de acidentes aéreos. Então, o que pode atrapalhar é o fato da aeronave, né, não ter a caixa preta, né, o gravador de voz. Então, toda análise ela é baseada nas peças que foram recolhidas do local, principalmente agora com essa, digamos, suspeita, não sei se dá para chamar assim, mas de que o motor teria apresentado problemas. Isso tudo, né, o CENIPA vai verificar, já fez análise de campo, né, que é a inspeção feita no próprio local da queda do avião. Mas, além disso, né, dentro do próprio CENIPA, uma análise mais detalhada ainda, ela é feita, uma análise minuciosa para verificar o que realmente provocou a queda deste avião, matando aí o doutor Márcio Carpena e também o brilhante piloto, o Gustavo Medeiros. Na sexta-feira eu já havia adiantado, né, que ele foi um herói, o piloto Gustavo Medeiros. Ele que já teve uma passagem pela Azul, ele era instrutor, né, na Azul do modelo ATR, dos aviões ATR, e ele realmente teve uma presença de espírito gigantesca, porque ele passou, eu vi um outro vídeo, não está no meio desses vídeos que a gente mostrou, tá? Mas tem um outro vídeo gravado de uma comunidade que fica na zona norte, entre a Zona Oeste e a Zona Norte da capital paulista. E o vídeo que foi gravado por 2 rapazes mostra ele desviando do prédio do jornal Estado de São Paulo. Ele desvia, né?
Ele estava indo em direção ao prédio. É um prédio alto que fica às margens da Marginal Tietê, que é bem próximo do local. Ó, lá no fundo, ó, tá vendo? Ó? Tem a ponte da Marginal Tietê, tem o rio Tietê. Então ele desvia, não é essa a gravação é outra, repito, mas mostra o Gustavo Medeiros, mesmo com o avião já apresentando problemas, ele consegue desviar desse primeiro prédio, que é o prédio do Estadão, ele desvia de outros prédios e digamos que ele tem escolhido um local onde ele acreditava que daria para pousar. Né? Ele sabia do risco, ele tinha certeza do risco, a experiência que ele tem na aviação, né, de milhares e milhares de horas de voo, ele sabia que a vida dele corria risco, assim como a vida do proprietário, né, do passageiro, que é o proprietário da aeronave, mas ele escolheu uma avenida e ele conseguiu tirar de todos os prédios em volta, porque tem prédio dos dois lados, e ele conseguiu, né, de certa forma, evitar o pior. E ainda mais, né, nessa imagem aí, a gente vê a quantidade de carros, veículos que estavam parados numa sinaleira, esperando abrir, e 2 segundos, gente, 2 segundos demorou para a sinaleira abrir. Quando ele passa, ele toca o chão, bate numa árvore, bate também numa placa de sinalização, a asa com combustível, né? Ela se rompe, acontece a explosão e depois o choque com a traseira do ônibus que estava numa parada. Então, assim, 2 segundos, se ele tivesse feito isso 2 segundos depois, ele poderia ter atingido dezenas de veículos, dezenas de carros que esperavam o sinal verde para poder passar naquela rotatória da Avenida Marquês de São Vicente. Bom, e como não poderia deixar